quando a nossa condição de envio de sinal é verdadeiro, ou seja, quando eu considero H1 verdadeiro, né, nosso diagrama, eu estou enviando o sinal A agora com a chavinha fechada e o nosso sinal medido, o nosso xn, que em tempo discreto, né, o valor medido no tempo discreto n, é dado agora pelo sinal enviado por adicionando, né, a ele ao ruído do nosso processo de transmissão no instante n também. Ou seja, matematicamente eu tenho um x, é o sinal medido no instante n, né, de tempo discreto, é dado pelo o somatório do sinal enviado mais o nosso ruído no instante n. Aqui, ó, importante ressaltar que o nosso sinal medido só depende do ruído medido naquele meio instante, beleza? Bom, então como vai ser esse comportamento desse meu sinal xn aqui? Olhando num gráfico em função do tempo discreto aqui, ó, chamando xn aqui, o nosso sinal, só olhando o nosso sinal enviado, é dado por uma contínua, um valor constante, que está aqui, ó. Estou indicando aqui um valor constante. É tempo discreto, que deveria ser instante 1, 2, 3, 4, mas eu vou fazer um contínuo aqui para ficar mais fácil de entender. Com amplitude A, beleza? Ou seja, ele é constante em função do meu tempo, que na medida das amostras mesmo que eu estou realizando coleta. Bom, agora tem o nosso ruído. O nosso ruído, como já escolhemos a priori, né? Ele é um ruído com distribuição normal, com média 0 e desvio padrão. O nosso ruído normal, média 0 e desvio padrão, no qual que vai indicar a dispersão dele em torno dessa média unitária, que é dado, se eu for fazer o desenho desse nosso ruído, ainda em função do nosso tempo, né? Tempo discreto, é dado por aqui um valor aqui, outro valor aqui, outro aqui, outro aqui, aqui. Bom, tá aqui, mais ou menos isso. Deixa eu interligar isso para ficar mais fácil, né? Mas ter ideia aqui do nosso sinal. Bom, e o nosso valor medido, né? Calma aí, tem que ter um erro, desculpa aqui, que é o valor em função do n aqui que eu vi. Tempo discreto em função de n, que é o nosso tempo, e o nosso valor medido, né, no tempo discreto n, no xn, é dado pelo somatório desses dois gráficos. Bom, pelo somatório aqui, algumas amostras vão ficar abaixo ou acima do nosso valor A, né? Então aqui eu tenho o valor do A, aí vai ser aqui, aí depois eu vou começar a diminuir, aí tem um comportamento assim. Mais ou menos isso vai ser o nosso valor medido lá para o nosso sensor. E como o processo nosso de detecção? Eu vou realizar a amostragem de uma dessas variáveis e do nosso xn no tempo discreto n e verificar se ela está acima do nosso limiar. No caso do nosso exemplo, o nosso limiar é igual a 2. Caso esteja acima desse meu limiar, né, se é verdade, eu vou definir que ocorreu a detecção de resposta, né, e que a hipótese no H1 vai ser aceitável, é verdadeira. Ou seja, eu estou aceitando a hipótese H1. É claro, quando eu aceito H1 é porque na verdade eu rejeitei H0, né? Eu rejeito H0, a hipótese de ausência de sinal, eu acabo aceitando a H1. Beleza? Deixa eu mudar essa expressão verdadeira aqui para não confundir, eu vou colocar que eu acabei aceitando. Porque eu rejeitei H0. E no qual, quando eu aceito H1, né, quer dizer que eu estou considerando que está acontecendo o envio de A. Ou seja, estão enviando A. Bom, como tem o nosso caso aqui, né, o limiar igual a 2 que eu escolhi, se eu tivesse somente aqui a nossa amplitude, se eu não tivesse, por exemplo, se tivesse uma transmissão sem ruído, eu teria um valor do limiar aqui em 2, né, que o nosso A, lembrando que eu escolhi como valor 3, nosso limiar é igual a 2. Nesse caso, eu ia ter uma taxa de 100% de detecção, né, toda vez que eu estou enviando, estou detectando. Só que eu tenho meu ruído, né?
o mundo não é perfeito, como nós queremos, né? Tem a questão do ruído, que muitas vezes é inevitável, né? Sempre tem uma questão do ruído, né? No nosso processo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que analisar o sinal que eu estou medindo lá, né? Nessa ponta aqui. E aqui, ó, vamos considerar que o nosso... Opa! Aqui, ó, tá em torno de 2. Então, em alguns casos aqui, algumas amostras limiar igual a 2. Algumas amostras aqui, ó, como nesse caso, esse caso aqui também, eu não vou detectar, ou seja, eu vou estar cometendo erro, porque na verdade eu estou enviando meu sinal e ao utilizar essa minha comparação aqui, né, eu vou identificar como uma resposta ausente, ou seja, estou cometendo um erro, né. Então, como quantificar esse erro? Então, a metodologia para quantificar isso é até analisar também qual a quantidade, né, qual a minha taxa de detecção, ou seja, qual a quantidade de dados no qual que eu estou enviando, e eu vou lá no XN identificar com a resposta presente, que é a nossa taxa de detecção. Eu vou ter nesse meu sistema, utilizando o limiar igual a 2, né? Qual vai ser o valor da minha taxa de detecção? Bom, a alternativa de obter isso é analisando a distribuição do nosso XN, do sinal nosso medido, em função do nosso, considerando H1 verdadeiro. Então vamos lá. Como vimos, então o nosso xn é dado por um valor contínuo mais uma variável aleatória com distribuição normal, média zero e valor unitário. Ao realizar esse somatório, eu tenho agora xn, que é uma variável com é uma variável aleatória com distribuição agora ainda com distribuição normal gaussiana, porque quando eu somo uma distribuição, uma variável com a distribuição mais uma variável contínua, ainda resulta em uma nova variável com distribuição normal. Isso aí é uma característica da função normal. Com agora a nossa média é o somatório da média do ruído mais a média, que é o valor contínuo. A média vai ser igual a ela mesmo do A. Nesse caso vai ser igual a A. E o desvio padrão, no caso aqui, ainda continua. O único que tem o desvio padrão aqui é zero, né? Porque é um valor contínuo, então não existe dispersão. E o desvio padrão do nosso ruído se mantém, que é o nosso valor unitário, igual a 1 aí. É só por curiosidade, quando eu tenho variáveis independentes, não vai ser o caso aqui ficar discutindo muito por hora o que é isso, mas com variáveis independentes que tem distribuição gaussiana, a média dessa variável no qual que é o resultado da somatória corresponde ao somatório das médias, que é a da média resultante, de colocar resultante, e o desvio padrão dessa resultante seria o somatório dos desvios padrões, né? Na verdade, das variâncias. Mas isso só é possível quando tem variáveis independentes. Mas aqui foi só uma observaçãozinha aqui. Beleza? Então, ao desenhar essa distribuição, né, dispersão aqui dos meus dados, posso desenhar aqui, ó, tem um eixo que tem o nosso valor do x agora, e a probabilidade dele vai estar sentado em cima da média, que é a média A. Ele vai ter uma dispersão em torno dessa média aqui no formato de um sino, né, que é da nossa distribuição gaussiana. Só por curiosidade, também não vou ficar entrando muito nesses detalhes, se eu quiser mais ou menos ver o limite de confiança nesse meu dado que eu tenho aqui, ó, quando eu tenho o valor da média mais um desvio padrão, o valor da média menos o desvio padrão, esse meu intervalo aqui, né, contém em torno de 68, uma área de em torno de 68. Isso quer dizer, se eu realizar várias vezes o meu experimento e 68% dos meus dados, do valor de x, vai estar contido nesse meu intervalo. Também eu posso olhar aqui, ó, A mais 2 desvio padrões, menos, quer dizer, desculpa aí, menos 2 desvio padrão aqui, A mais 2 desvio padrões, nessa parte aqui, ó, nessa região, se eu realizar o experimento diversas vezes, 95%, em torno de 95% dos meus dados vão estar contidos
nesse meu intervalo aqui, ó, 95% dos meus dados. Mas aqui também, daqui é só para fazer, relembrar um pouco dos conceitos que nós vimos na aula de estatística aí, mas não vou, né, o objetivo não é isso agora, beleza? Então vamos continuar aqui. Então, o nosso processo de detecção, né, considerando aqui o 3, é verificar qual a quantidade meu, verificar se o valor meu de medido x é maior ou menor do que um certo limiar. Então, para quantificar o desempenho do nosso sistema, podemos verificar qual a probabilidade do nosso valor do x, né, do x em n aqui, ser maior do que o limiar, dado que a nossa hipótese alternativa é verdadeira, beleza? Bom, isso quer dizer o seguinte, quando eu considero que a hipótese alternativa é verdadeira, quer dizer que eu estou isso aqui, ó, que eu tenho que analisar essa minha distribuição. Se fosse o H0, seria aquela distribuição no qual minha média agora é 0, entendeu? Só para indicar isso, que são dois processos diferentes, beleza? Então, a probabilidade disso acontecer, eu posso calcular por essa área aqui, ó. A média 3, o nosso limiar está aqui, ó. Nosso limiar está aqui, ó. O limiar, que é um valor igual a 2. Então, essa minha área aqui, ó, essa minha área indicaria isso, a nossa área aqui, ó, da nossa função. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso aqui é bem focado. Quer dizer o seguinte, o que é essa probabilidade? Se eu realizar diversas vezes meu experimento, eu vou ter, ao analisar todos esses dados, né, que foram realizados diversas vezes, quer dizer que eu vou ter, detectar o x%, né, um valor correspondente a essa área, beleza? Então, esse meu valor aqui, a probabilidade de detectar o nosso sinal aqui, a nossa resposta, dada H1 é verdadeiro, é chamado, como é definido na literatura, isso aqui é importante para nós, probabilidade de detecção. Ou também abreviando nosso PD, que seria a taxa no qual a taxa de probabilidade que eu tenho de detectar o nosso sinal, dado ele verdadeiro. É um ponto importante da probabilidade de detecção, esse valor somente é obtido quando eu analiso várias vezes, várias amostras minhas, né? Esse valor aqui meu não faz muito sentido quando eu analiso somente uma amostra, por exemplo, né? Até porque eu vou detectar ou não vou detectar, mas na medida que, quando eu realizo várias vezes minha medição e eu verifico qual é a taxa disso, vamos ver que esse valor vai convergir para o valor de probabilidade de detecção. Bom, como eu falei, se eu conhecer o H1, eu posso obter essa área, né, essa probabilidade de detecção, calculando a integral minha, que seria do valor limiar até o infinito, né, da nossa PDF para H1, ou seja, diferente do H0, da H1, né, que é essa distribuição aqui, né, para a nossa variável x, dx aqui, ó. Ou também eu posso realizar por meio de computação, simulação, que é o que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso, né, que seria o nosso caso de simulação. Qual seria a ideia da simulação? Realizar diversas vezes esse experimento para essa condição aqui e verificar qual a quantidade, a razão dos dados nossos, né? Qual a taxa dos nossos dados ficar acima do limiar, beleza? Então, finalizando isso, só para relembrar, a nossa probabilidade de detecção seria detectar o envio de A, ou detectar o sinal, ou detectar a resposta, depende muito esse conceito aqui, para o nosso exemplo, é envio de A, entendeu? Mas dependendo da aplicação, pessoal, o envio do sinal, ou detectar uma resposta que eu quero específica, entendeu? Essa nomenclatura muda um pouquinho de acordo com a sua aplicação, né? Detectar um envio de A quando realmente ocorreu o envio do A, né? Ou seja, H1 é verdadeiro. Ou seja, eu detecto o meu sinal quando realmente ele existe. Também em relação a H1, né?
observamos que eu tenho a minha taxa de detecção, que é o nosso A, tá no central, tem o meu limiar, nosso limiar. E essa área aqui, né, é dada a probabilidade, que seria o nosso APD. Opa, essa caneta hoje está me bugando. Que seria o nosso PD, que seria qual a probabilidade de detectar o nosso sinal quando realmente eu estou transmitindo sinal. Mas, no entanto, eu também tenho aqui, ó, eu tenho um erro atrelado aqui, que seria essa outra área, no qual que está indicando o seguinte: eu não vou detectar, né, porque o valor está inferior ao nosso valor do limiar, ou seja, não vou detectar quando o nosso A está presente, ou seja, eu estou enviando A e naquela condição, né, eu não estou detectando. No caso do nosso exemplo, corresponderia isso aqui, ó, esses pontos aqui, no qual eu estou cometendo um erro, eu não estou detectando onde deveria detectar. Então esse tipo de erro aqui nós chamamos como erro tipo 2, ou seja, não detecto o A, né, ou seja, o envio do sinal, que no nosso caso também poderia ser o próprio a presença de uma resposta. Não detecto A quando eu realmente envio, né? Quando H1 é verdadeiro, ou seja, eu estou enviando o sinal. Bom, esse nosso valor do erro tipo 2, né, pode ser calculado pela integral do menos infinito até o valor do limiar, quando eu conheço, né, a distribuição. Deixar bem claro esses cálculos aí, somente quando eu conheço isso aí. Nosso exemplo eu conheço, então dá para fazer esse cálculo analítico, né? Mas mais adiante, assim, já falando de spoiler, vai chegar um ponto que eu não saber qual é esse valor, né? Muitas vezes não sabemos. Mas agora eu sei, então eu posso calcular por meio dessa integral PDF para de H1 entre o nosso x, né, o dx aqui. Ou também, se for observar aqui, é o nossa CDF. Ah, não. CDF, que seria essa integral, né, até o nosso valor do limiar, que são iguais, né? Essa integral dessa PDF corresponde ao nosso CDF. Também pode ser calculado também o nosso erro tipo 2, é dado por 1 menos o nosso PD, né? Essa fórmula fácil de derivar, porque eu tenho uma área aqui que a área sempre vai unitária. Se eu já tenho essa área aqui, que é o valor da nossa PD, o complemento dela, que é o erro tipo 2, é 1 menos a PD. Beleza? Então, agora, dados esses conceitos nossos aqui de H1, vamos realizar a simulação deles e ver como comporta aqui no... como fazer essas estimativas aí no nosso software do MATLAB. Então, abri o código passado da hipótese nula, mantendo os mesmos parâmetros eu incluí aqui a questão da hipótese alternativa. Então, olhando nosso código, eu tenho inicialmente aqui eu gero meu ruído, que aqui essa parte da função gera o sinal com distribuição, né? Distribuição normal com média zero, média zero, e o nosso desvio padrão unitário, porque o nosso desvio é igual a zero, mas se eu deixasse aqui, seria essa equação aqui. Eu estou incluindo o valor do nosso o x1, que eu estou chamando o valor x medido na condição da hipótese alternativa verdadeira, né? Como A mais nosso ruído. Então, se eu rodar aqui, ó, rodando, observação aqui, ó, o x, o meu número de amostras, tá o número de runs que eu usei lá, né? No caso da nossa simulação 10.000, mas uma observação que toda vez que no caso específico desse detector, eu sempre analiso apenas uma amostra a uma amostra. Isso é importante ter isso em mente, porque por senão vão ver alguns detectores que pegam mais amostras do que olhar só uma amostra. Nesse detector, que é o mais simples, utiliza somente uma amostra. Vamos analisar. Então, vou plotar aqui os nossos sinais, né, em função do tempo discreto N. Aqui eu vou plotar, fazer um subplot, primeiro plotar o nosso ruído,
essa primeira parte. Vamos lá. Tá aqui, ó. Plotou nosso ruído. Tem aqui o nosso ruído. O tempo discreto, tem as amostras aqui. Ah, uma observação, usei a função stem no lugar do plot só para mostrar mesmo que é tempo discreto, que seria no tempo discreto, que seria a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4. Seriam as amostras que eu estou coletando em função do meu tempo. O outro subplot que eu vou colocar aqui é o subplot da nossa amplitude. Desculpei. Desculpei. Gasgou. E junto com nossa amplitude aqui, o A aqui, eu coloquei a linha aqui para indicar o nosso limiar. Observação, se eu não tivesse só o ruído, eu ia detectar sempre, né? Que todo valor, como um valor contínuo, em todas as minhas amostras sempre tem um valor acima do nosso valor do limiar, para esse limiar que eu escolhi, né? Bom, e agora eu tenho a questão da nossa do nosso outro aqui subplot, é o nosso valor. Aqui o nosso subplot, pera aí, eu bati aqui e fiz errado. Deixa eu voltar aqui, ó, rodar isso aqui de novo. Tá aqui, ó. Nosso subplot aqui, deixa eu colocar a linha, plotar a linha. Tá aqui, ó. Nosso subplot aqui, que seria o valor do A mais o valor do ruído. Agora nós podemos observar que alguns casos aqui do sinal, que agora que é o sinal que está sendo medido, né? Que eu estou lá medindo, é o que eu estou vendo, que isso aqui às vezes eu não tenho controle, né? Daqui é o meu modelo transmissão, mas aqui seria o sinal que eu estou medindo. Em alguns casos podemos observar que está abaixo do limiar, ou seja, eu não estou detectando resposta, onde eu deveria detectar a resposta, que eu estou transmitindo A, ou seja, assim, ó, meu ruído está atrapalhando, né, nosso processo de transmissão. Eu fiz aqui outra condição aqui, essa parte que plota tudo em preto, para mostrar quem passou, quem não passou. Eu fiz a funçãozinha aqui depois desse estudo, que eu uso o find aqui para verificar quais são os x que estão acima do meu limiar, e nesse caso, os que estiver acima eu estou pintando como verde, e os que estiver abaixo eu estou pintando como vermelho, no caso do exemplo, para mostrar, mas é para efeito gráfico aqui, como vai ficar esse gráfico. Tá aqui, ó, esse mesmo gráfico passado, tá aqui. Os casos que estão abaixo, ó, dá para ver que estão um valor menor. Então, com os valores que estão abaixo do limiar, ou seja, que eu não detectei resposta, estão pintados com a cor de vermelho. Beleza, aí é só mais a parte gráfica mesmo, né? Agora, a partir disso, vamos calcular a nossa probabilidade, né? Para exemplificar isso, primeiro eu vou plotar de novo aqui o nosso sinal, né? Vou mostrar com os nossos sinais aqui, ó, em função dando minhas amostras, de 100 amostras, né? Nosso processo de detecção, como já falei, sempre vou analisar quem está acima do valor do limiar, detectar. Observamos que o valor, nossa taxa de detecção é maior do que a taxa de não detecção ou erro tipo 2. Em seguida, eu vou plotar a nossa distribuição, né? Como já falei, como eu já sei que é a distribuição normal, então vou usar essa função aqui para estimar os parâmetros dessa distribuição normal. Eu já esperava dessa distribuição normal. Se eu olhar os parâmetros aqui, ó, a média está em torno de 3. Só não convergiu 3 porque a quantidade de amostra que eu estou usando, que na medida que aumentar mais a amostra vai convergir mais ainda para esse valor que é o 3, que é o valor esperado mesmo, e o sigma é o valor unitário. Aí eu vou plotar a nossa, gerar a PDF minha, né, para essa distribuição PD aqui. Os valores, os intervalos que eu vou plotar aqui, eu vou usar o valor mínimo e o máximo de x, para mesmo isso quer dizer que na medida que for trocar os parâmetros, sempre eu vou olhar o valor máximo e mínimo, então o ranger não vai ficar um ranger ruim, porque quando eu mantenho um ranger fixo aqui, de acordo com os parâmetros que eu utilizar na simulação, se caso eu queira alterar o A ou o desvio padrão, pode ficar o meu gráfico ficar fora da margem. Se quiser depois pode testar, usar um valor fixo aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou plotar isso. Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer esse plot aqui. Então tá aqui nossos sinais aqui para exemplificar como são nossos sinais e a distribuição desse meu sinal, o comportamento da distribuição dele. Ou seja,
Se eu realizar várias medidas disso, vou obter essa minha distribuição, analisando essas medidas aqui. O que isso quer dizer? Que a maior parte dos meus sinais tem um valor mais próximo do 3, e valores próximos de -1 ou valores altos como 7 são valores mais raros de acontecer, né? Vão acontecer com menor frequência, né? Então, a partir disso eu vou imprimir a nossa área no qual tem a detecção, ou seja, procurar os valores do meu x aqui, ó, no meu gráfico aqui, ó, ou seja, o valor do meu x que estão acima do limiar, que é o limiar 2, ou seja, achar esse x aqui e preencher essa área minha, né? Então eu faço isso aqui pelo nosso desenho, já devolve aqui a área, ou seja, eu pintei, ó, a partir do 2 eu achei os x acima de 2, eu mandei pintar, preencher essa área aqui, mais para a parte gráfica disso, né? E agora, e por fim, né, como calcular o nosso valor, a nossa probabilidade de detecção. Eu vou analisar cada uma das amostras e verificar, computar qual das amostras minha estão maior do que o nosso limiar, tá aqui. Ou seja, estou verificando cada amostra no for de todas as amostras que eu tenho, apresenta valores acima do limiar. Depois disso, calculei o valor da nossa PD, né, que é a quantidade minha que está que atendeu essa condição, dividir pelo número de rodadas minhas, eu calculei aqui a nossa PD. Vou dar aqui, ó. A nossa PD está aqui. 84%, né? Também eu posso calcular alternativamente, nesse caso aqui específico, tem todas as amostras, posso usar essa função aqui que o MATLAB permite, fazer uma comparação com todos os limiares e já tirar a média em cima disso, também vai dar esse valor, né? Deixa eu rodar aqui mostrando. Igual. E por fim eu plotei no próprio gráfico lá, mais para mostrar aqui, ó, nosso valor, tá aqui, ó. Nossa probabilidade de detecção, né? Para esse limiar igual a 2 aqui.